Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar um pouco sobre a mensagem de Nossa Senhora de Fátima na nossa vida. Então, a aparição de Nossa Senhora de Fátima ocorreu no século XX, em 1917. Então, é uma das aparições de Nossa Senhora mais recentes. E, como vocês sabem, Nossa Senhora já apareceu por diversas vezes e várias dessas aparições foram reconhecidas pela igreja. E Fátima foi uma dessas aparições reconhecidas. Como todos nós sabemos, as aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé, ou seja, a gente não precisa acreditar nisso, como por exemplo, temos que acreditar que Jesus é Deus, por exemplo, é um dogma de fé. A mensagem de Fátima não. Mas é importante a gente prestar atenção nas coisas que Nossa Senhora nos fala através das suas aparições. A mensagem de Fátima ela é uma das mais famosas porque ela contém segredos. E como as pessoas são muito curiosas, elas gostam de segredos. E esses segredos foram revelados não imediatamente após a aparição, por uma ordem da própria Nossa Senhora, que tinha o tempo certo para que esses segredos fossem revelados. Os 2 primeiros segredos foram revelados mais rapidamente, mas o terceiro segredo só foi revelado agora no ano 2000, quando muitos de nós já tínhamos nascido, quase a maioria das pessoas que estão assistindo já tinham nascido. Essa mensagem de Fátima, ela é uma mensagem muito contemporânea, né? Porque ela é muito perto do nosso tempo. Nossa Senhora de Fátima apareceu para 3 crianças, 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. É interessante a gente observar que Nossa Senhora, Deus sempre escolhe as pessoas puras e humildes e os pequenos, como Jesus fala no Evangelho, porque das crianças é o reino dos céus. E as crianças que conseguem, as crianças e quem tem o coração de criança consegue entender as mensagens de Deus. E essas crianças tinham 10, 9 e 7 anos. Elas eram bem pequenas e ignorantes, assim, analfabetas, que não tinham conhecimento de nada. E Nossa Senhora revelou grandes coisas para essas crianças, que a princípio talvez nem entenderam direito a mensagem, mas entenderam a mensagem principal de Nossa Senhora, que pedia a oração e a penitência. 2 crianças morreram muito rapidamente, bem logo, que foi a Jacinta e o Francisco. E Lúcia, que depois se tornou a irmã Lúcia, viveu agora até o ano de 2005, para vocês verem como essa mensagem é atual. E Nossa Senhora havia dito para ela que ela ficaria mais tempo para ser testemunha das aparições e também propagar a devoção. Os 2 primeiros morreram de uma doença que a gente tem vivido agora. Eles morreram da gripe espanhola, como nós temos agora esse caso que estamos vivendo, desse vírus que causa essa doença. Então, para a gente entender que o que está acontecendo agora não é o fim do mundo, não é a pior coisa. A humanidade já passou por tantas pestes, tantas doenças, que morreram tantas pessoas. E isso tudo tem um propósito. Todas as coisas que Deus permite têm um propósito na nossa vida. Bom, a irmã Lúcia, ela que foi a vidente que ouvia, via e falava com Nossa Senhora, é que deixou escritos esses segredos. Os 2 primeiros, como eu já disse anteriormente, e o terceiro segredo, que foi um segredo que as pessoas ficavam muito curiosas a que se referia, ela escreveu bem mais tarde sobre a ordem do bispo. E o que constava esses segredos? Então, o primeiro era a visão do inferno. Então, Nossa Senhora mostrou aos 3 pastorinhos a visão do inferno. Mostrava as almas todas com formatos de animais, escuras, feias, sofrendo muito. E as crianças ficaram muito apavoradas com essa visão. E a irmã Lúcia relata que se Nossa Senhora não tivesse mostrado o céu para elas anteriormente, dito que elas iam para o céu, elas teriam morrido de pavor, que era uma visão muito feia. Depois do segundo segredo, ela falou sobre a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e falou sobre o comunismo, e falou sobre todos os erros que a Rússia espalharia pelo mundo, e falou sobre o aniquilamento de várias nações, falou sobre a destruição de muitas coisas, falou que se a Primeira Guerra, que estava em curso no ano de 1917, não acabasse,
que viria outra guerra muito pior, se as pessoas não fizessem oração e penitência, como veio a Segunda Guerra Mundial, muito pior. Nossa Senhora prediz várias coisas que aconteceram na Segunda Guerra. Então, teve essa predição assim bem grande com relação aos fatos históricos que aconteceram no século XX. Em 1917 é importante a gente lembrar também que foi o início do comunismo na Rússia, né? E que espalhou seus erros tanto pelo mundo e que infelizmente chegou ao nosso país. E o terceiro segredo, que foi o mais comentado, que as pessoas ficavam muito curiosas, que a irmã Lúcia escreveu a carta que ficava nos arquivos do Vaticano e que era facultada ao Papa ler esses segredos, e os papas que leram esses segredos resolveram que não iam revelar esse segredo, e esse segredo foi revelado pelo Papa João Paulo II no ano 2000, no dia da beatificação da Jacinta e do Francisco, né, os pastorinhos de Fátima, que hoje já são inclusive canonizados pelo Papa Francisco, Santa Jacinta e São Francisco de Fátima. Então, o que era esse segredo? Esse segredo dizia sobre um bispo vestido de branco que subia uma colina e chegava a uma cruz, e atrás dele estavam bispos, padres, diáconos, religiosos, e esse papa era alvejado com tiros e flechas, e ele morria, e os bispos, os padres que estavam atrás, eles caíam junto, como se fosse um prenúncio da destruição da igreja. E como a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é uma promessa de Jesus, a gente sabe, né, que isso nunca vai acontecer. E aí, qual o fato histórico que remete a esse segredo? O atentado contra o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, que foi o dia da primeira aparição de Fátima, 13 de maio. João Paulo II foi alvejado por um turco, e ele não morreu, né? A bala era para o coração, o turco disse isso, o turco que alvejou o Papa, que ele nunca errava um tiro, e esse tiro foi parar nos intestinos e tal. E depois o Papa declarou, quando ele foi em Fátima, que uma mão desviou a bala, né? E ele colocou como mão de Nossa Senhora de Fátima, e levou inclusive a bala para que fosse colocada na coroa de Nossa Senhora de Fátima, que está lá no Santuário de Fátima, em Portugal. São João Paulo II, um grande devoto da Virgem Maria. Então, ele não havia lido ainda o segredo, e quando ele leu o segredo, depois, quando ele estava no hospital, ele pediu o envelope, e leu o terceiro segredo, e quando ele leu o que a irmã Lúcia havia escrito, ele disse: esse sou eu. E quando ele disse esse sou eu, a gente chegou, né, a igreja chegou à conclusão que, graças a Deus e a intercessão materna de Nossa Senhora, o Papa não foi morto. Não se sabe o que poderia acontecer se ele tivesse sido morto, que foi o grande Papa, né, o grande Papa que tanto bem fez a Igreja Católica. E ele revelou esse segredo, então, no ano de 2000, no Santuário de Fátima. A gente pode dar várias interpretações para o que Jesus Cristo fala, várias interpretações para as mensagens de Nossa Senhora, porque as mensagens de Jesus, as mensagens de Nossa Senhora sempre são atuais. Então, o que a gente pode chegar à conclusão a respeito desses três segredos? Essa aparição é uma aparição totalmente verídica, atestada pela igreja. Existiu o milagre do sol que aconteceu na última aparição, que foi visto por milhares de pessoas, inclusive, que não estavam lá na Cova da Iria e que viram a quilômetros de distância. Já existia fotografia, já existia imprensa, jornais, todos noticiaram os fatos, existem várias fotos desse dia. E a irmã Lúcia, que ficou viva até o ano de 2005, que foi a grande vidente, testemunha ocular, e que viveu até os 97 anos, reclusa no convento em Portugal. Uma coisa que me chama muita atenção é que os videntes de Nossa Senhora, geralmente, não querem viver nesse mundo. Geralmente, eles vão para o convento, eles vão para alguma ordem religiosa, e lá eles passam a vida em oração e penitência.
O que é interessante disso? É que para quem vê as realidades celestes, muitas vezes o materialismo dessa vida não é mais importante. Talvez a gente se perde tanto em coisas materiais, em coisas supérfluas, em aquisição de bens materiais, em promoção, em querer ganhar poder, em querer ganhar tanta coisa. E às vezes isso aí é tão pequeno perante a realidade do céu. O primeiro segredo que fala sobre o inferno, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Quantas pessoas hoje em dia não acreditam mais na existência do inferno? Quantas pessoas hoje em dia, elas, padres inclusive, teólogos, vários teólogos não acreditam mais na existência do inferno, ou não acreditam na existência do inferno, ou não acreditam no poder de Satanás. E isso o demônio muitas vezes nos confunde, nos levando a não acreditar nessas realidades, para que nós possamos acreditar que nada é pecado, tudo é relativismo, tudo é relativo, nada mais é pecado. E isso é uma coisa tão triste da gente ver, sendo que é uma mensagem tão contrária aos evangelhos, tão contrária à mensagem de Jesus, essa mensagem de que o mal não existe. Quantas pessoas católicas que a gente vê dizer que o inferno não existe e que a gente paga o mal que a gente fez aqui na terra. Isso é totalmente contrário à doutrina católica. A nossa doutrina diz que o inferno existe sim, Satanás existe sim, e ele está a querer nos devorar como um lobo, a querer nos levar para o inferno por causa da inveja que ele tem da gente, porque ele sabe que ele jamais verá a Deus, que ele jamais terá a companhia eterna de Deus, e que nós, seres humanos, apesar de tão frágeis e tão pecadores, temos a oportunidade de acreditar em Deus, de nos arrepender dos nossos pecados e de ir para o céu, para gozar na eternidade da companhia de Jesus, de Nossa Senhora, de todos os santos. Então é muito importante que a gente preste bastante atenção nisso. A gente precisa acreditar na existência do inferno, a gente precisa acreditar no poder do mal, e a gente precisa correr de Satanás, correr do inferno e nos santificar a todo momento, tentar nos tornarmos santos, tentar nos livrarmos dos nossos pecados, tentar fazer o bem toda a nossa vida e deixar para lá toda essa coisa de mal, toda essa coisa desse relativismo, toda essa coisa do egocentrismo que tem no nosso meio atual. Nossa, as pessoas às vezes estão egoístas, pensando sempre em si, as pessoas sem prestar atenção na misericórdia de Deus, sem prestar atenção nos outros, nos irmãos, querendo cada vez mais prazer, querendo cada vez mais poder, querendo cada vez menos dor, sendo que muitas vezes a dor é necessária para a nossa salvação. Quantas vezes as provações é que nos levam para mais perto de Deus? Bem, então sobre o primeiro segredo, aquele inferno, né, que apavorou 3 crianças. Talvez Nossa Senhora nem tenha mostrado o inferno todo, né, tudo o que acontece no inferno, e apavorou aquelas 3 crianças, e por causa dessa visão, elas a todo momento fizeram penitência e começaram a oração. E Nossa Senhora pedia sempre a oração e a penitência, principalmente a reza do terço, e principalmente a penitência por nós e pelos pecadores, porque ela dizia que vários pecadores vão para o inferno porque não tem quem os ame e quem se sacrifique por elas. E aquelas crianças tão pequenas, de 10, 9, 7 anos, faziam vários sacrifícios e muitas orações pelas almas, que eles chamavam de alminhas, né? E também as que estão no purgatório, que sofrem tanto e que também não têm a companhia de Deus. E sobre o segundo segredo, né, sobre a Rússia e os seus males, principalmente o comunismo. Quantas pessoas às vezes pregam coisas do comunismo, muitas vezes sem saber. Quantas pessoas às vezes difundem as ideias nocivas do comunismo sem saber. Então nós precisamos cada vez mais do estudo, de aprofundar na doutrina católica, para a gente saber o que é a verdadeira doutrina católica e não nos deixarmos levar por esses modismos que tem por aí. Quantas e quantas coisas estão sendo incutidas
nas cabeças das nossas crianças, inclusive nas escolas, de coisas erradas que vão totalmente contra a nossa doutrina. Eu convido você agora que me escuta a se aprofundar cada vez mais e começar a estudar de verdade, porque com certeza uma pessoa que estuda jamais será comunista. O comunismo não deu certo no mundo inteiro, nem na Rússia, nem na China, nem na Albânia, agora aqui na Venezuela, nem em Cuba, em país nenhum do mundo. E alguns brasileiros, líderes brasileiros, insistem em falar que o comunismo pode dar certo no Brasil, pois o comunismo é uma doutrina totalmente contra a Igreja Católica. O comunismo, o socialismo, o nazismo, todos esses movimentos que surgiram pelo mundo, que vão contra o ser humano e se vestem de uma capa de que estão defendendo os pobres, estão defendendo as pessoas, e isso é errado. Todo mundo sabe que no sistema comunista a cúpula, a elite é rica, tem poder, está bem, e o povo cada vez mais pobre, e o povo cada vez mais sofrido, e o povo cada vez mais sem direito. Então, meu amigo, procure se informar do que é verdadeiramente o comunismo e não se deixe enganar por essas falsas doutrinas que nos afastam do caminho e do reino de Deus. E quanto ao terceiro segredo, é importante dizer que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja Católica, jamais. Isso é uma promessa de Jesus Cristo nos evangelhos. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja Católica. Então é muito importante que quando você vê muitos erros dentro da nossa igreja, a mídia fala tanto de tantos erros, de padres pedófilos, de padres que têm amantes, de padres e bispos que desviam o dinheiro da igreja. Não se deixe enganar por essas notícias, não se deixe enganar por essas coisas. Sabe por quê? Porque o homem é pecador, nós somos pecadores, mas a igreja é santa. E isso a gente fala no credo que a gente reza todos os dias e todos os domingos na missa. A igreja é santa, nós somos pecadores. Então não se deixe enganar, porque infelizmente o demônio também ataca a igreja. E aliás, principalmente ele ataca a igreja, porque é de dentro da igreja que ele quer tirar as pessoas que estão com Deus. É de dentro da igreja que ele quer tirar as pessoas que vão para o céu. É de dentro da igreja que ele quer levar as almas para o inferno. Então, não seja tolo, não se deixe enganar por mais essa armadilha do demônio. O que nós católicos precisamos fazer é rezar pela nossa igreja, para que ela possa cumprir o plano de salvação, para que ela possa difundir o evangelho aqui na terra, que foi o que Jesus Cristo pediu, para que a gente fosse até os confins da terra e levasse o evangelho a toda criatura. E por isso ele instituiu a nossa igreja, através dos poderes que deu para Pedro, o primeiro Papa, quando lhe entregou as chaves do reino dos céus, e disse que tudo que ele ligasse na terra ou desligasse, seria ligado ou desligado no céu. Então, em resumo, o que a gente pode concluir da mensagem de Nossa Senhora de Fátima na nossa vida? Nós estamos passando agora um momento difícil, um momento que a gente talvez nunca pensou que passaria antes. Essa história de confinamento, tanta coisa ruim acontecendo, a gente não sabe direito o que vai acontecer, tantas ideias de um lado e do outro, fica em casa, sai de casa, né? Tanta coisa. É importante lembrar que a igreja já passou por muitos problemas, muitas pestes, muitas doenças, tantas guerras, tantas aflições. É importante dizer também, essa não é a primeira nem a última provação que nós estamos passando. Jesus Cristo mesmo predisse no Evangelho de Mateus que viriam pestes, fomes, destruições, guerras, desastres naturais, tantas coisas do mundo, e que ainda não era o fim. Ainda não é o fim do mundo, de acordo com tudo que Jesus explicou e disse e deixou. Os evangelistas escreveram no Evangelho, ainda não é o fim. E o que é que a gente pode tirar de lição disso tudo? Muitas vezes, quando Deus permite as provações, é para nos ensinar alguma coisa, nos educar. E feliz aquele homem que utiliza as provações para crescer espiritualmente. O Padre Pio é um santo muito especial, é um santo maravilhoso, São Padre Pio.
E no filme dele tem um pedaço muito interessante que me marcou profundamente. Quando o bispo, que o havia perseguido por 50 anos, estava conversando com ele no final de sua vida, o bispo, assim que viu que o Padre Pio realmente era diferente, especial e que tinha muitas graças, muitas bênçãos, muitos dons, ele falou assim, eu te peço perdão porque eu te persegui durante 50 anos. E o Padre Pio então respondeu a ele, se você não tivesse me perseguido, eu não teria me salvado. Que bonito isso, né? O Padre Pio sendo julgado injustamente por parte do clero, grande parte da igreja, sendo julgado injustamente por tantas pessoas, ele que era tão santo, que tinha contato direto com Jesus, com Nossa Senhora, com os anjos, foi julgado injustamente e agradeceu ao bispo. Porque se o bispo, no caso, se a igreja não o tivesse perseguido, talvez ele não tivesse se salvado. Porque mesmo o Padre Pio, que foi um grande santo e hoje está lá na glória do céu, até ele também tinha os seus pecados como ser humano. E essas provações que ele sofreu o fizeram estar cada vez mais perto de Deus e do céu. Então façamos agora o nosso exame de consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Tantas coisas que nós temos, nós fazemos, que nós temos de errado, tantos vícios, tantos pecados, às vezes pecados mortais que nós cometemos, às vezes pecados veniais. Muitas vezes estamos no caminho da santidade, levamos um tombo e voltamos praticamente a estaca zero. E às vezes reclamamos das nossas provações, dos nossos problemas, das doenças que nos acometem, das doenças que acometem alguns membros da nossa família, de coisas como essa que está acontecendo no mundo agora, que as pessoas estão meio perdidas, sem saber em quem acreditar. Se nós usarmos as provações, todas essas coisas que nos acontecem, de forma a nos aproximarmos do caminho do Senhor, essa é a vontade de Deus. Essa é o centro da mensagem de Fátima, que nós possamos nos sujeitar à vontade de Deus, que nós possamos nos dedicar à oração e à penitência. A oração para estarmos mais perto de Deus, a oração, a recitação do Santo Rosário e as penitências, ou seja, pararmos de querer obedecer aos nossos caprichos, às nossas vontades, aos nossos desejos, muitas vezes mundanos, pararmos de olhar para essas coisas do mundo, para essas coisas pequenas, para essas mesquinharias que nos prendem a esse mundo e começarmos a levantar nossos olhos para o céu, para que a gente possa ver a maravilha, a glória da salvação de Deus, a glória da vida eterna, a maravilha que será quando todos nós estivermos perto de Deus lá no céu. E pararmos com essa bobagem de não querer pensar na morte. É muito importante que nós pensemos na morte, que nós pensemos no inferno. Porque é pensando no inferno e na morte que a gente vai se preparar melhor na nossa vida. É pensando no inferno que a gente vai ter toda a vontade de não querer ir para lá de jeito nenhum. Porque imagina passar a vida inteira longe de Deus, afastado de Deus. É a pior desgraça que pode acontecer para qualquer ser humano. Então, eu te convido, né, nesse encontro que a gente está vivendo nesse final de semana, que a gente está tendo a oportunidade, nessa quarentena, na quaresma, né, amanhã, domingo de Ramos, de estar mais perto de Deus de novo, né, mais uma Semana Santa que estamos vivendo, que vamos comemorar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus Cristo disse para que a gente pudesse confiar nele, para que a gente soubesse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Nossa Senhora disse em Fátima que Jesus queria estabelecer aqui no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Por isso ela falou sobre a comunhão reparadora dos primeiros sábados, por isso ela falou dos sacrifícios que deveríamos oferecer ao seu Imaculado Coração, já tão castigado e sofrido por tanta maldade no mundo, né? E ela tentando segurar a mão de Deus, que muitas vezes com ira, né? Por causa dos pecados do mundo. Então que nós possamos, nessa confiança de filhos, nessa confiança de servos de Nossa Senhora, possamos entregar o nosso coração à nossa mãezinha, que é aquela que
nos conduz para Jesus em todo momento. E com a promessa, com a certeza do que ela disse em Fátima para os 3 pastorinhos: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, vamos crer nessa mensagem de Nossa Senhora, vamos crer nessa promessa. Por mais que o mundo esteja nos derrubando, por mais que a gente esteja se afogando em dúvidas, em pecados, em vícios, em condenações, em tanta tragédia, nós sabemos que a vitória é de Nossa Senhora. Ela pisará a cabeça da serpente, ela vencerá o mal. Ela, como diz no Apocalipse 12, ela será uma rainha vestida de sol e o grande sinal. Então, creiamos nisso. Levemos isso dentro do nosso coração. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Amém.